Então, na aula de hoje, o que a gente vai ver é uma terceira condição para a gente estudar duas retas, que é a condição chamada de condição de coplanaridade. Coplanares significa que essas retas estão no mesmo plano. Então, essa é a condição para que as retas estejam. Coplanaridade significa retas no mesmo plano. No mesmo plano. Só um instantinho, pessoal, já volto. Voltei aqui com vocês. Certo. Então, essa condição é uma das mais importantes, na verdade, para retas no espaço, porque aqui a gente tem uma condição um pouco diferente daqui do que a gente tinha no plano, tá? Quando a gente estava no R2, então quando a gente estava lá no plano XY, toda reta que eu desenhava era coplanar, porque a gente estava limitado dentro de um plano que era o R2. No nosso caso, a gente não está mais apenas nesse espaço, a gente está num espaço tridimensional. Sempre por convenção, o x para frente, o y para o lado e o z para cima. Então, quando eu digo que eu tenho duas retas no plano, eu posso ter duas retas com essa configuração. Elas não são nem paralelas, nem perpendiculares, elas nem se encostam, certo? Tem uma que está mais embaixo, outra está mais em cima, porque a gente tem uma terceira dimensão. Então, a gente precisa verificar se duas retas são coplanares. Coplanares significa que se eu pegar um plano que passa por essa reta, que pode ser um plano, digamos, perpendicular ao chão, pode ser um plano mais inclinado. Então, deixa eu apagar esse outro aqui. Pode ser um plano inclinado, não necessariamente tem um único plano, tem infinitos planos que passam por uma reta. Eu quero saber se existe um plano que contém essa reta verde e essa reta vermelha ao mesmo tempo. Então, coplanares significa reta no mesmo plano, isso nem sempre é verdade, porque agora a gente está no R3, a gente está nesse espaço tridimensional. Nesse caso, não vai ter nenhum plano que passa pelas duas. Então, vamos considerar o seguinte, quando eu tenho uma reta, eu sempre tenho dois objetos, senão no espaço eu não consigo definir uma reta. Eu tenho um ponto, que aqui eu estou chamando de ponto A1, faltou um índice aqui, ponto A1. E eu tenho um vetor diretor dessa reta, um vetor que dá a direção dessa reta. Esses dois elementos definem o que eu chamei aqui de reta R1. Para a reta R2, eu também preciso de um ponto, que eu chamei de A2, e de um vetor, que eu chamei de A2. Então, a gente vai dizer que duas retas são coplanares se os seus vetores, diretor da primeira, diretor da segunda e o vetor formado por um ponto de cada uma dessas retas forem coplanares. E aí puxem a memória um pouquinho de vocês. Geometricamente significa o seguinte, você tem uma primeira reta, que é a reta R1, que tem esse vetor V1 aqui embaixo, você tem uma reta R2, você pega um ponto de cada reta e faz um terceiro vetor. Se esses três vetores forem coplanares, isso significa que as duas retas estão no mesmo plano e, portanto, são retas coplanares. O caso onde não seria coplanar seria assim, ó. Deixa eu tentar desenhar, eu acabei não deixando espaço. Isso aqui é a representação de retas R1 e R2 são coplanares. Num caso onde eu tenho retas não coplanares, seria a seguinte situação. R1 e R2 não coplanares.
eu teria uma reta com um certo vetor diretor, vamos chamar essa aqui de R1, um outro vetor diretor V2, então essa é a reta R2, eu pego um ponto daqui, que eu chamei de A2, e um ponto daqui que eu chamei de A1. Essas duas retas, elas não são coplanares, então existe aqui, eu não vou nem desenhar esse pedaço para não confundir, existe uma distância entre as duas retas. Uma está no chão, outra está mais para cima. Outra está numa certa altura diferente da altura da reta de baixo. Como existe essa altura, eu vou ter três vetores. Aqui V1, aqui V2 e esse terceiro vetor que eu vou chamar de W. W, então, é o vetor que começa do A1 e termina no ponto A2. Só que esses vetores estão numa configuração mais ou menos assim. Um vetor está aqui, outro vetor está para cima e o outro vetor está para lá. Então, eu tenho três vetores que eu não consigo colocar os três vetores num plano, porque se eu coloco um plano que passa por esses dois, esse cara fica de fora. Se eu coloco um plano que passa por esses dois, esse aqui fica de fora. Então, não existe um plano que eu consiga colocar os três vetores ao mesmo tempo. Lembrando que eu estou no espaço, certo? Então, de repente, se eu desenhar o eixo, fica um pouco melhor aqui. Eu estou no espaço, então um vetor tem uma certa direção, o outro vetor está apontando para cima, e o outro vetor está apontando para cima, mas para trás também. Então, esses três vetores não conseguem estar no mesmo plano ao mesmo tempo. Isso significa vetores não coplanares. Eu até fiz várias representações lá no GeoGebra para vocês, para dar uma visualização melhor, né, do que seria essa situação. Então, esse seria o caso onde você tem três vetores que não são coplanares. E aí, puxem na memória de vocês. Se eu tenho três vetores, V1, V2 e o vetor que eu chamei de W, como que a gente verifica se três vetores são coplanares no espaço? Puxem aí da nossa primeira unidade, do que a gente viu desde o começo do semestre. Que condição que a gente usa para verificar se três vetores são coplanares, se três vetores estão no mesmo plano? Não é só o determinante, vocês têm que tomar cuidado quando vocês me respondem determinante, tá? Determinante tem várias aplicações. Tem um determinante, meio que uma resposta complementou a outra aí, tem um determinante igual a zero, mas esse determinante tem nome, certo, Jefferson? E Yudi também. É o produto misto, porque a gente usa determinante para verificar se os pontos são colineares, a gente usa determinante para ver, o produto vetorial é um determinante também, escrito na forma de determinante, tá? Então, só tomem cuidado quando vocês respondem determinante, ele tem várias situações onde ele aparece. Então, é um determinante, tem que ser igual a zero, mas na verdade esse determinante é o produto misto. Então, é isso mesmo. Se eu quero verificar se três vetores são coplanares, eu verifico se o produto misto entre os três é igual a zero. E o produto misto de três vetores é a gente fazer o produto escalar do resultado de um produto vetorial A1, A2. E essa operação toda, então aqui tem aquele determinante envolvendo IJK, aqui tem a multiplicação e a soma das coordenadas. Essas duas operações juntas podem ser calculadas com o auxílio de um determinante 3 por 3, exato, que esse determinante tem que ser igual a zero. Então, a condição para verificar se duas retas estão no mesmo plano é a mesma condição para verificar se três vetores estavam no mesmo plano. O produto o produto misto entre os três tem que ser igual a zero. O que tem de novo agora nessa parte de retas? O que tem de novo é que não são três vetores quaisquer. É o vetor diretor da primeira reta, o vetor diretor da segunda reta e um terceiro vetor formado por um ponto da primeira e um ponto da segunda. Então, a condição vocês já sabem calcular. A parte nova é verificar quem é o V1, quem é o V2
e quem é o ponto de cada uma das retas. Então, vou fazer um exemplo. Esse é o exercício 38A da apostila de vocês. Então, pensem aí um pouquinho. Eu quero calcular um valor de m. M está aqui, ó, na minha reta S, que eu chamei de S. Eu quero um valor S para que as retas sejam coplanares. Então, com papel na mão aí, usando já o que vocês já fizeram para atividade, eu quero que vocês me digam o seguinte: para cada uma das retas eu quero o vetor diretor e eu quero um ponto dessa reta. Então, me digam quem vão ser esses dois elementos que eu preciso para calcular aquele produto misto. Vou começar pelo mais evidente, digamos assim. Quem que é o vetor diretor da reta S? Aonde que eu olho na reta S e eu tenho as coordenadas do meu vetor diretor assim prontinhas. Só pegar e passar para o vetor. Alguém começou a escrever ali, perdeu a coragem? Essa primeira equação, ela é chamada de equação simétrica. Então, a reta S, tá? As equações dela estão na forma de equações simétricas. A reta R está na forma de equações reduzidas, só para a gente lembrar de cada um desses formatos. Quando a gente tinha as equações simétricas, o vetor diretor e o ponto, eles estão ali, de cara, assim, eles estão prontinhos para a gente pegar. Quem que vai ser o nosso vetor diretor V? Tá? 2 menos 1 e M. Então, já complementaram as respostas, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho para quem está com a memória um pouquinho enferrujada. Deixa eu voltar naquele slide que tem tudo junto lá. Peraí. Aqui. Tá rabiscado, mas serve. Na equação vetorial, ponto mais t vezes o vetor diretor. Então, se eu tenho a equação vetorial, o vetor diretor é o que está multiplicando o parâmetro t e o ponto são os valores que estão sozinhos. Nas equações paramétricas, mesma coisa. As coordenadas do vetor é o que estão multiplicando o parâmetro t e os valores que estão sozinhos são um dos pontos da minha reta. Se eu quiser outro, basta colocar um valor de t e resolver o lado direito dessa igualdade. Nas equações simétricas, que é o que a gente tem, a parte de baixo corresponde às coordenadas do vetor e os números que estão subtraindo x, y, z correspondem às coordenadas do seu ponto. Na equação reduzida, nenhuma dessas informações está evidente, mas a gente viu na aula passada um jeito de encontrar o vetor diretor. Cadê ele aqui? Deixa eu só achar. Aqui. Acho que era isso, é isso mesmo. Nas equações reduzidas, quem vai formar o nosso vetor diretor vão ser os coeficientes angulares das equações reduzidas. Então, como aqui x era a primeira variável, 1 no lugar do x, m1 e p1 formam as coordenadas. Os dois coeficientes angulares formam as coordenadas do teu vetor diretor. Então, vamos voltar lá no nosso exercício. Tá aqui. Então, com essas informações em mente, como a Natália e o Id colocaram, aqui se eu tenho equações simétricas, a parte de baixo corresponde ao meu vetor diretor, e os números que estão em cima, prestando atenção que eu tenho x positivo, y positivo e z positivo, aquela conversa que a gente teve na aula passada. O número que está subtraindo do x é o 1. Se não tem nada subtraindo aqui é porque era 0, aqui também é 0.
Então, tá aí o meu ponto, um ponto da minha reta e um vetor que dá a direção dessa minha reta. Na equação reduzida, eu vou usar aquela informação que eu mostrei por último. Então, os números que estão multiplicando o x são as coordenadas do vetor diretor. Se o x é a variável, eu vou colocar 1 no lugar do x, 2 e 3. Eu fiz a dedução de por que são esses valores. E para o ponto, alguém tem alguma ideia como é que a gente pode encontrar o ponto, um ponto dessa reta? Sugestões. 0x. Coloco qualquer valor que você quiser para o x. O valor que eu sempre acho mais fácil é 0 ou 1, valores que sejam simples de fazer a conta. Então, eu vou fazer isso. Eu vou escolher, na equação reduzida, significa que para cada valor de x, a gente vai ter um ponto. Eu vou escolher x igual a 0. Se o x for 0 na primeira, então x é 0, o y vale 3 e o z vale menos 1. Então, tá aí as duas informações que eu preciso para verificar se essas retas são coplanares. Os dois vetores e um ponto de cada reta. Como eu preciso fazer um produto misto, eu vou calcular, então, o vetor que passa por esses dois pontos, que é definido por esses dois pontos. Aqui sempre é o final menos o inicial, tá? Eu vi que teve gente trocando isso aqui ainda no trabalho, então tome cuidado. Desistir, achei que alguém ia perguntar alguma coisa, não tem problema. Tem que ser nessa ordem, R e S? Não, tá? Pode ser o vetor que passa, começa por aqui e termina no AR, não tem problema. O que importa é que seja um vetor onde você tem um ponto de cada reta. Poderia ser outro ponto de qualquer uma das duas retas, tá? E poderia ser outro vetor diretor também, múltiplos daqueles ali. Se eu fizer desse jeito, vai ser 1 menos 0 é 1, 0 menos 3 é menos 3, 0 menos menos 1 é 1. Então, agora, canetas a postos aí. Isso é exatamente o exercício que caiu, acho que no primeiro exercício do trabalho de vocês. Então, eu quero verificar se esse cara e esse cara são coplanares. Então, ele está pedindo, você vai determinar o valor de M para que eles sejam coplanares. Então, eu estou afirmando, ó, esses três são coplanares para algum M pertencente aos reais. É isso que eu vou determinar. Então, se eu quero que eles sejam coplanares, o produto misto dos três, esqueci da seta aqui, tem que ser igual a 0. Se o produto misto tem que ser igual a 0, aquele determinante formado pelas coordenadas 1, 2 e 3 do primeiro vetor, 2 menos 1 e m do segundo vetor, e o w, que tem coordenadas 1, menos 3 e 1. Esse determinante deve ser igual a 0. Eu não preciso escrever determinante porque essas barrinhas significam determinante. Certo? Então, façam essa conta para mim. Como é que vai ficar esse lado direito do meu determinante, desse determinante 3 por 3? Dá 2 minutinhos aí para vocês fazerem essa conta. Quem sabe fazer direto, pode fazer direto. Se não, pode duplicar as duas primeiras colunas. Façam da maneira como vocês aprenderam. Se alguém quiser fazer pergunta por áudio, pode fazer também, tá? Às vezes demora para escrever ali. Fiquem à vontade. M igual a 4. Alguém mais chegou no mesmo resultado do Yudi? Eu não fiz a conta ainda também para ver. Também deu 4.
também? Beleza, então eu vou fazer aqui de cabeça, mas eu vou anotar cada uma das partes, tá? Então, lembrando que a gente tem que fazer 3 valores na diagonal principal e depois 3 valores na diagonal secundária. O primeiro valor vai ser menos 1, o segundo valor vai ser 2m, o terceiro valor vai ser 6 vezes 3, 18, menos 18, a volta vai ser mais 3, e aqui vai ser 3m, vai dar mais 3m, e por último vai dar menos 4, igual a zero. Se eu errei alguma coisa, me ajudem. Com m tem esses dois, então vai ser 5m. Com número tenho 18 menos 22, menos 23, mais 3 dá menos 20, m igual a 4. Então, 5m igual a 20 e, portanto, m igual a 4. Isso aí. Então, resolvi o meu determinante e qual é o valor de m que faz com que esses 3 vetores sejam complanares? M igual a 4. Vou deixar de sugestão para vocês. Se der tempo no finalzinho da aula, eu jogo lá e a gente faz isso de forma dinâmica lá no GeoGebra. Tá? Então, é uma sugestão para vocês, coloquem esses vetores lá no GeoGebra. Vocês podem colocar as equações desse jeito, ele vai entender, ou vocês podem colocar o ponto e o vetor e definir a reta, tá? Para o GeoGebra, quando você tem duas equações, é só colocar uma e uma vírgula e a outra. Aí ele vai considerar as duas, com certeza. Senão, a gente tem que, talvez, botar os 2 pontos da reta e fazer a reta. Se sobrar um tempinho, me lembre, a gente pode fazer esse exemplo no GeoGebra e mostrar que o único caso onde as retas são coplanares é no m igual a 4. Então, continuando. De novo, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa por áudio, pode ficar à vontade. Com esse conteúdo da aula de hoje, a gente vai, digamos, encerrar o que vocês precisam para fazer o trabalho que é para entregar na próxima semana, tá? E uma das questões tem a ver com isso. Então, uma das questões pergunta assim: quais são as posições relativas entre duas retas no espaço? Tá, entendi. Jefferson, me manda essa mensagem que você mandou agora pelo WhatsApp. Ou, deixa assim, eu vou anotar aqui e depois a gente conversa, pode ser? Tá bom. Então, já anotei teu nome aqui. Se eu me esquecer, manda uma mensagenzinha pelo WhatsApp, só falando do fórum, depois eu me lembro. Posso dar uma segunda chance, tá bom? Fica tranquilo, tá? Não, para vocês que estão começando agora, vocês podem ter algumas faltas, tá? Isso não é problema. Mas a gente pode conversar a respeito da falta da atividade lá da semana passada. Depois eu falo contigo, tá bom? Pode deixar que eu já anotei aqui. Então, a gente tem essas posições relativas entre duas retas no espaço. No plano, só existiam duas barra três posições possíveis. Ou a gente tinha duas retas paralelas, quando a gente estava no R2, tá? Então, aqui no R2. Ou a gente tinha duas retas paralelas, ou elas eram oblíquas, elas tinham intersecção. E aí, um caso particular é que elas tivessem uma intersecção de 90 graus, então elas recebiam o nome de perpendiculares. Aqui era um ângulo que poderia ser menor. Então, no R2, a gente tinha só esses 3 casos. No espaço, a gente tem mais porque eu posso ter duas retas que antes eram oblíquas, mas agora essa reta ela está mais em cima. Então, elas não vão ser... Elas não vão ser nem paralelas, nem perpendiculares, nem intersecção elas vão ter. Então, a gente vai ter um caso a mais no espaço. Então, vamos ver que casos são esses, e isso aqui, então, é o que vai ajudar vocês a resolverem uma das questões lá do trabalho. No espaço, a gente tem duas situações possíveis. Ou as minhas retas são coplanares, que a gente acabou de ver que elas estão situadas no mesmo plano, ou elas são o que a gente vai chamar de reversas. Reversas são duas retas que não estão situadas no mesmo plano.
certo? Então, depois eu vou chegar nesse conceito. Vamos imaginar primeiro que as nossas retas estão no mesmo plano. Então, eu tenho um plano no R2, no R3, isso aqui está dentro do R3. Tá? Eu tenho um plano possível lá. E aí vamos ver que situações que eu tenho. Se essas retas estão no mesmo plano, eu vou ter essas mesmas três situações aqui em cima. Ou elas vão ser duas retas paralelas, ou elas vão ser duas retas que têm uma certa intersecção e, portanto, formam um ângulo, ou elas vão ser duas retas que são perpendiculares e o ângulo em particular que elas formam é um ângulo de 90 graus. Então, esses são os três casos que estão descritos aqui embaixo. Ou eu tenho retas paralelas. Como que eu verifico? Então, aqui tem a definição e a forma algébrica de verificação. Se duas retas são coplanares e são paralelas, os meus vetores diretores são paralelos. E aí a gente viu como verificar que dois vetores são paralelos. Se eles são paralelos, essas retas não têm nenhum ponto de intersecção. Então, retas paralelas têm vetores diretores paralelos e não têm intersecção. Retas coincidentes. Coincidente é um caso em particular onde você tem a mesma reta, uma em cima da outra, digamos assim. Nesse caso, nós temos os vetores diretores são paralelos e nós temos todos os pontos em comum, porque nós estamos falando da mesma reta. Concorrentes. Então, concorrentes é aquele caso, esses dois casos aqui da direita, que tem algum tipo de intersecção. Duas retas são concorrentes se elas têm um ponto de intersecção. E nesse caso a gente tem aquelas duas separações. São concorrentes se elas têm apenas um ponto de intersecção, mas elas podem ser, estando no mesmo plano, perpendiculares, e o ângulo então é 90 graus, ou elas podem ser o que a gente chama de oblíquas, e portanto o ângulo entre elas é um ângulo menor do que 90 graus. Como que eu verifico isso analiticamente? Se eu desenhar, eu consigo ver pelo desenho, mas como é que a gente verifica analiticamente? Retas perpendiculares, os teus vetores são perpendiculares, que é a mesma coisa que dizer que os vetores são ortogonais. Então, aquela condição para verificar se os teus vetores são ortogonais serve para verificar se as duas retas são perpendiculares. Só um detalhe importante, tá? A gente diz que as retas são perpendiculares se duas coisas acontecem. Se V1 e V2 são ortogonais. Então, esse nome em particular, perpendicular. Se os dois vetores são ortogonais e se as retas têm intersecção. Então, o nome que a gente dá quando as retas formam um ângulo de 90 graus e têm intersecção é perpendicular. Se as retas se os vetores diretores forem ortogonais, mas essas retas não se cruzarem, a gente não pode chamar elas de perpendiculares, a gente vai dizer que elas são ortogonais entre si. Tá? Então tem uma condição a mais. Perpendicular significa que os vetores são ortogonais e as retas se cruzam. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Ficou pequeno. Tem espaço ali depois. Perpendiculares se os vetores são ortogonais e as retas têm intersecção. Ortogonais, retas ortogonais, assim. Retas ortogonais se V1 e V2 são ortogonais.
Eu não preciso afirmar nada a respeito da intersecção, certo? Então, o nome porque em geral os alunos fazem confusão com isso, porque antes essas duas coisas eram similares, agora não mais, tá? Então, duas retas são ortogonais se os vetores diretores são ortogonais. Se elas se encostarem, se elas se cruzarem, além de serem ortogonais, elas recebem um nome particular de serem perpendicular. Perpendicular tem a ver com o fato de existir uma intersecção, tá? Essa é a diferença entre esses dois conceitos agora que a gente está no espaço. O terceiro caso, então, seriam retas oblíquas, onde nós temos intersecção, então existe intersecção também, mas o ângulo entre essas retas não é nem paralelo, nem ortogonal. Eles formam um ângulo menor do que 90 graus. Não vale mais, Gabriel, aquela multiplicação, tá? Porque aqui você tem que verificar se os seus vetores... Eu já faço um comentário a respeito disso, tá? Mas não vale. Então, para suas retas serem oblíquas, os vetores não são nem paralelos, nem perpendiculares, e o ângulo entre elas, então, o ângulo alfa é maior que zero e menor do que 90 graus. Então, essa é a condição para que duas retas sejam oblíquas. E elas têm intersecção também. Tem intersecção. Deixa eu responder a tua pergunta, peraí. Aqui. A pergunta do Gabriel foi o seguinte. Então, uma dúvida. No R2, eu quero verificar perpendicularidade. Então, para isso, se tem um símbolo para perpendicular, agora, deixa eu ver, uma coisa de cada vez. Agora eu não me lembro, tá? Mas eu imagino que esse símbolo ainda seja verdade, porque esse símbolo aqui, na verdade, ele é para perpendicular. A definição dele é para perpendicular, tá? Aí, para ser ortogonal, eu vou pensar se tem algum símbolo com alguma coisinha diferente, mas eu não me lembro agora, Yudi, se tem. Eu nunca parei para pensar sobre o símbolo em particular, mas eu vou pensar. Aí eu respondo para vocês se tem um símbolo, né? Símbolo perpendicular e ortogonal. Para paralelo tem. Esse símbolo aqui que eu me lembre por definição, esse símbolo aqui é de perpendicular. A gente usa para ortogonal meio por abuso de linguagem, assim. Mas eu vou ver se tem um símbolo para esses dois casos. De cabeça eu não me lembro, então eu prefiro não falar aqui se tem algum ponto ou tem alguma coisa diferente em relação ao ângulo, tá? Aí eu vejo e respondo para vocês lá no WhatsApp. Quanto à pergunta ali do Gabriel, no R2, se eu quero verificar perpendicularidade, eu podia verificar vendo se o coeficiente angular da primeira vezes o coeficiente angular da segunda fosse igual a -1, certo? Então, isso aqui valia no R2. Aí a pergunta do Gabriel é se vale no R3. Vale alguma coisa parecida, que é o seguinte, ó. No R3, eu teria duas retas assim, ó. Reta R. Tô usando a equação reduzida, porque isso aqui é equação reduzida. M, S, M, R, M, S são equações reduzidas. Então, seria M, R1 de X mais N1. E o Z seria MR2 de X mais um N2. Acho que nem precisa, seria assim. Vou deixar MR1 para vocês entenderem a relação. Teria duas retas assim. Aí seria aqui P, eu vou usar a mesma letra. M da reta S2,
M da reta S, x mais MNP, P1 e P2. Então, seria assim, no espaço, esses seriam os coeficientes angulares das suas retas, certo? Ok. Como é que eu verifico se duas retas são perpendiculares? Os vetores diretores são ortogonais e as retas têm intersecção. Então, aqui no espaço, eu teria que verificar duas coisas. Se R tem intersecção com S, e se o vetor diretor de R é ortogonal ao vetor diretor de S. Ortogonal significaria igual a zero. Aquela relação de M1 vezes M2 igual a menos 1, ela vale, mas ela vale assim, ó. Nesse contexto, o teu vetor diretor R, como eu fiz agora há pouquinho, o vetor diretor da reta R seria 1, MR1 e MR2. Eu falei agora há pouco, lembra? O cara que está multiplicando o X, certo, Gabriel? Eu falei agora há pouquinho no exercício, ali, que era o coeficiente que estava multiplicando o X. O vetor diretor da reta S seriam os números que estão multiplicando o X aqui também. Então, 1, MS1 e MS2. Como esses dois vetores têm que ser ortogonais, então o produto escalar deles é zero. Então, o produto escalar desses dois é igual a zero. Só que o produto escalar dos dois é 1, MR1 vezes MS1 mais MR2 vezes MS2. Então, na verdade, a condição vai ficar assim, ó, que MR1 vezes MS1, então, os dois coeficientes que estavam junto com o X na equação que envolvia Y, mais os dois coeficientes que estavam junto com X na equação que envolvia Z, esse 1 está positivo, ele passa para o outro lado valendo menos 1. Então, como é que ficou a condição que a gente tinha? Antes era só o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Aqui ficou uma coisa parecida. Só que como eu tenho dois coeficientes angulares para cada reta, eu fico com o produto de cada um deles respectivamente, então, da equação y com a equação y, da equação z com a equação z, a soma desses dois tem que ser igual a menos 1. Então, essa seria a condição para verificar se você tivesse a equação reduzida da reta. Então, é bem parecido, tá vendo que várias coisas que valem no plano vêm de coisas que valem no espaço. Só que aí é um caso mais geral, porque a gente está falando de uma reta no espaço. Então, a condição que vocês podem aplicar a partir de agora, então, é essa aqui. Se o produto, a soma das duas coisas, tem que ser igual a menos 1. Não é muito prático, porque se você tiver duas variáveis aqui, você não consegue resolver mais. Mas, em geral, isso vale, certo? Então, dando continuidade aqui. Esses três casos eram para o caso onde a gente tinha retas coplanares. Agora a gente tem o caso que só aparece no espaço, que são retas reversas. Então, esse nome é um nome novo para a gente agora. Retas reversas são aquele caso que eu falei para vocês antes. Eu tenho duas retas que não são paralelas. Então, uma está assim, a outra está assim. Só que essas retas estão, na verdade, em planos diferentes. Elas estão em alturas diferentes, por exemplo. Então, essas retas, elas são chamadas de retas reversas. Reversas. Porque elas não são nem paralelas, elas não se cruzam, então elas não são nem oblíquas, nem perpendiculares, e elas estão em dois planos diferentes. Então, retas reversas são retas que não têm nenhum ponto em comum, elas não se cruzam, elas não estão no mesmo plano, e elas não são retas paralelas,
certo? Então, depois eu abro o GeoGebra e a gente verifica esse caso para retas reversas. Para determinar a posição relativa de duas retas, que é o que nos interessa analiticamente, como é que eu verifico pela equação qual é a posição relativa dessas duas retas? Eu tenho duas maneiras. Ou eu verifico a posição relativa entre os vetores diretores e se essas retas têm intersecção ou não. Então, eu tenho que verificar essas duas coisas. Quais seriam as opções? Eu tenho dois vetores paralelos. O meu V1 e o meu V2 são vetores paralelos. Então, essas retas, ou elas são paralelas, ou elas são coincidentes, porque elas são a mesma reta. Paralelas significa que elas não têm intersecção, e coincidente significa que elas têm intersecção. Então, esses são os dois casos. Bom, mas os meus vetores não eram paralelos, eles eram ortogonais entre si. O V1 e o V2 formam um ângulo de 90 graus. Então, as suas retas podem ser ortogonais ou elas podem ser perpendiculares. Quando que elas são perpendiculares? Se elas têm intersecção. Terceiro caso. Bom, mas os meus vetores não são nem paralelos e nem ortogonais. Vamos colocar assim, o produto escalar dos dois é diferente de zero. Isso significa que elas não formam um ângulo de 90 graus. Então, elas podem ser oblíquas, ou elas podem ser, melhor, reversas, ou oblíquas. Oblíquas quando? Quando elas têm intersecção. Então, a gente tem vários casos aí, dependendo do que a gente analisou. A gente analisou a posição relativa entre os vetores, se era paralelo, se era ortogonal ou se não era nenhum nem outro, e se as retas têm intersecção ou não. Tá aí todos os casos das posições relativas entre retas. Paralelas e coincidentes, ortogonais ou perpendiculares, reversas ou oblíquas. Então tá, as 6 possibilidades. Uma outra maneira de verificar essa posição relativa é usar a fórmula da distância entre retas, que vai ser o tema da aula de amanhã, que é uma aula assíncrona. Então, vai ficar um vídeo gravado para vocês, tá? Essa fórmula da distância entre retas, ela usa esses conceitos que estão aqui em cima, de vetores paralelos ou ortogonais, mas é uma expressão que você consegue, a partir dessa fórmula da distância, verificar as possíveis posições relativas entre duas retas também. É um outro modo de verificar isso. Eu falei aqui sobre ter intersecção. Então, eu falei 3 vezes aqui, pelo menos só nesse slide. Como que eu verifico se duas retas têm intersecção? No plano, a gente viu isso. Então, no plano você tinha lá, por exemplo, R1 tinha a seguinte equação: y igual mx mais n. Você tinha uma reta R2 que tinha uma equação reduzida px mais q, e eu queria verificar a intersecção entre essas duas retas. A gente resolvia então um sistema que envolvia as duas equações. Y igual px mais q. Isso era um dos exercícios daquela atividade 12 que eu propus para vocês. Só que agora eu estou falando de retas no R3. Então, as equações não são mais só uma equação. São 2, 3, uma equação vetorial, uma equação paramétrica. A ideia é a mesma, certo? Se você tem duas retas que são, porque essas 3 condições aqui em cima, eu tenho duas retas diferentes, porque se elas forem igual, a interseção é todo mundo. Elas são duas retas coplanares, porque
porque se fosse reversa, não tem intersecção. Não tem intersecção. E duas retas que não são paralelas. Por que não pode ser paralela? Porque se for paralela também não tem intersecção. E eu quero calcular a intersecção dessas duas retas. Se eu estou nesse caso, eu estou falando de duas retas que são concorrentes, porque elas têm intersecção, e elas têm um único ponto de encontro. Existe um ponto que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Esse ponto eu estou chamando aqui de I, e para ele ser a intersecção entre duas retas, as coordenadas x, y e z desse ponto satisfazem um sistema formado pelas equações da reta R1 e da reta R2. É a mesma ideia que a gente usava no plano, só que agora, ao invés de só duas coordenadas x e y, a gente vai ter três coordenadas x, y e z para determinar, então, a intersecção entre duas retas. Acho que a melhor forma de fazer isso é por um exercício, e acho que tem um exercício desse também no trabalho de vocês. Então, vamos fazer um exercício. Acho que esse é o último slide, penúltimo, na verdade. Opa! Abriu tudo aqui. Vamos lá, me ajudem aí, então. Determine se houver um ponto de intersecção entre as duas retas. Então, eu vou fazer esse exercício bem passo a passo com vocês, para a gente até revisar alguns outros conceitos, tá? Então, me ajudem aqui e façam aí. É interessante que vocês tentem fazer também junto comigo, tá? Vamos ver o seguinte. Quem que é o vetor diretor dessa reta R1? Me ajudem aí. As duas estão naquele mesmo formato que a gente acabou de ver agora há pouco. Eu quero o vetor diretor dessa reta. Ela está na equação reduzida. Então, é sempre legal a gente identificar. E essa aqui está no formato de equação paramétrica. Então, paramétrica. Quando eu tenho o formato da equação reduzida, eu posso ver quem que é a minha variável livre. Nesse caso é o x. Então, a primeira coordenada, ou seja, a coordenada x do teu vetor diretor vai ser 1. Então, você já me deu os dois, beleza, Yudi. As coordenadas do vetor vão ser os números que estão junto com o x, como o Yudi colocou ali. Menos 3 e 3. Fechou, então esse é o vetor diretor da primeira reta. O vetor diretor da segunda é só a gente olhar... Ai, perdão, é que às vezes eu encosto num negócio aqui e ele fecha. Então, a gente tem esses dois valores. E aqui a gente vai olhar os números que estão junto com o parâmetro t para determinar o vetor diretor. Os números que estão com t são menos 1, 2 e menos 2. Fechou. Então, eu vou verificar se esses vetores são ortogonais ou não. Faço o produto escalar entre eles, eu vou obter menos 1, menos 6 e menos 6. Isso aqui vai dar menos 13, que é diferente de zero. Então, essas duas retas, elas não são ortogonais. Eu vou verificar se esses dois vetores são paralelos. De repente, vai que as duas retas são paralelas, então elas nem têm intersecção. Como é que a gente verifica se dois vetores são paralelos? Isso é uma pergunta. Eles são paralelos? Não sei. Se eu tenho as coordenadas dos vetores, lembra que a gente viu na aula passada, quando a gente estava falando de paralelismo entre retas? Quais são as formas que eu tenho? Nesse caso, qual é a forma mais rapidinha da gente verificar se os vetores são paralelos ou não? Se eu tenho as coordenadas dos vetores, eu posso dividir uma coordenada pela outra. Isso é a forma mais imediata. Até lembra que eu fiz os 3 casos, acho que foi o Jefferson que perguntou dos 3 casos.
A gente fez com produto vetorial, fez dividindo uma pela outra. Então, vamos ver como que vai ficar as divisões. Isso vai ficar 1 sobre menos 1, menos 3 sobre 2 e 3 sobre menos 2. Essas duas frações vão dar menos 3 meios e menos 3 meios. Isso aqui vai dar menos 1. Por mais que eu tenha essas duas iguais, essas são diferentes, certo? Então, é o caso que eu coloquei no grupo do WhatsApp lá para vocês. Isso aqui implica que V1 não é paralelo a V2 no espaço. Eles têm alguma coisa em particular, eles têm uma certa simetria aí, mas eles não são paralelos no espaço, no R3, porque precisa que as três coordenadas sejam iguais. Então, eu estou falando de uma reta que não é nem perpendicular e também não é paralela. Diferente. Isso aqui, junto, implica que eu estou falando de uma reta ou oblíqua ou reversa. Qual é o caso que me interessa? Se eu quero verificar se há intersecção entre essas duas retas. Se houver intersecção, é porque eu estou falando de uma reta que é oblíqua. Se não tiver intersecção, eu estou falando de uma reta que é reversa, que não está no mesmo plano, mas também não se cruza. Deixa eu só ver se eu tenho espaço ali depois, eu acho que não. Ok. Então, me ajudem aí. Como que a gente vai verificar se essas duas retas têm intersecção? Nós vamos pegar as duas equações das retas. Então, aqui, deixa eu só deixar assim. Intersecção. Nós vamos pegar as equações das retas e vamos montar um sistemão com essas equações. Y igual menos 3x mais 2, que é a primeira. Z igual a 3x menos 1. X igual a menos t. Y igual a 1 mais 2t. E z igual a menos 2t. Se houver intersecção, eu tenho que ser capaz de encontrar um x, um y e um z que satisfaça todo esse sistema ao mesmo tempo. É isso que eu quero verificar. Existe um x, y, z que satisfaça esse sistema ao mesmo tempo. Eu tenho um sistema de equações. Como vocês não viram ainda alguma técnica mais elaborada, a maneira como a gente resolve um sistema de equações é isolando uma variável e substituindo nas outras. Então, eu vou usar essa informação aqui para substituir na quarta e quinta equações do meu sistema. Então, eu vou ficar com o seguinte sistema linear. Mais 2, z igual a 3x menos 1, x é menos t. Então, onde tem t, eu vou colocar menos x. T é igual a menos x. Essa é uma outra forma de escrever. Então, y igual a 1 menos 2x e z é igual, onde é t, eu vou botar menos x igual a 2. X, esse menos, só conferindo se é isso mesmo? Sim. Agora, qual dessas quatro equações a gente pode usar para determinar o valor de x ou z? Qual é a sugestão de vocês para a gente poder continuar a resolução do meu sistema? Aqui eu tenho uma relação imediata entre x e z, tá vendo? Então, eu já tenho z em função de x. Então, eu posso, por exemplo, juntar essas duas equações e determinar o valor de x, ou então juntar essas duas equações aqui e obter o valor de x também. Tá? Eu vou fazer usando o que eu circulei ali em vermelho.
Então, como eu tenho z igual a 3x menos 1 e z igual a 2x, isso implica que 3x menos 1 é igual a 2x, portanto, 3x menos 2x é igual a 1, x é igual a 1. Então, achei um valor de x. Como é que eu vou determinar o valor de y e z? Substituindo nas equações. Z igual a 2x, então implica que z igual a 2. E eu tenho y igual aqui, por exemplo, 1 menos 2x. Então, isso aqui implica que y é igual a 1, vai dar 2 negativo, menos 1. Achei um valor de x, y e z. O que eu preciso verificar por fim? Não adianta simplesmente achar esse valor, tá? Porque pode ser que quando eu usasse as duas equações verdes aqui, ó, eu chegasse num valor diferente de x. Isso pode acontecer quando a gente não tem intersecção. Então, o que eu preciso verificar? Se existe intersecção. Vou copiar isso, vou colar aqui agora. E eu tenho o seguinte. Agora eu vou fazer uma verificação. De que forma? Você encontrou x igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a igual a 2. Z igual a 2. Agora eu vou verificar se esse ponto pertence à reta R1 e se esse ponto pertence de fato à reta R2. Então, essa verificação a gente tem que fazer para retas no espaço, tá? Então, eu vou fazer aqui, que eu já tinha anotado as 3 equações. Esse cara vai pro lixo, esse cara vai pro lixo. Só estou ajeitando. Essas eram as equações da reta 1 e essas eram as equações da reta 2. Então, só copiei aqui, ó. Achei um ponto que resolve o meu sistema linear. Agora eu preciso verificar se esse ponto de fato está nas duas retas, porque quando eu resolvo esse sistema envolvendo as equações, eu posso ter respostas diferentes dependendo da maneira como eu resolvo o sistema, certo? Isso acontece se não houver intersecção entre as retas. Por isso, esse último passo de verificação, se existe a intersecção ou não. Então, me ajudem aí. No lugar de x, y e z, eu vou colocar os valores que eu encontrei. E aqui no lugar de x, y e z, eu vou colocar os valores que eu encontrei para ver se isso faz sentido ou não. Na reta R1, a gente vai ficar com menos 1 é igual a menos 3 vezes 1 mais 2. E 2 é igual a 3 vezes 1 menos 1. Usei o valor de x, y e z que eu achei aqui em cima. Isso vai me dar, vamos ver se vai dar certo. 3 vezes 1 menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos 1 igual a menos 1. Verdadeiro, a igualdade é válida. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. 2 igual a 2. Isso é válido. Portanto, o ponto com coordenadas 1, menos 1 e 2 pertence à reta R1. É isso que eu verifiquei. Eu coloquei as coordenadas do ponto na equação da reta e a equação é satisfeita. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a reta R2. Então, aqui eu vou substituir 1, menos 1 e 2, menos t, 1 mais 2t, menos 2t. Ficou um parâmetro t, então eu vou resolver as 3 equações. Na primeira eu tenho t igual a menos 1, só troquei de lado os dois carinhas. Esse menos 1, esse 1 positivo passa para cá negativo, fica menos 2. Esse 2 está multiplicando, passa para lá dividindo.
também fica t igual a menos 2 dividido por 2, que é menos 1. E aqui na terceira também fica 2 dividido por menos 2, que é igual a menos 1. Perfeito. Então, o meu ponto com coordenadas 1, menos 1 e 2 também pertence à reta 2. Certo? Então, como solução, significa que, de fato, esse ponto pertence à intersecção, esse símbolo, esse U virado é o símbolo de intersecção das retas R1 e R2, e, portanto, R1 e R2 são oblíquas. Tá? O exercício não pediu para a gente classificar as retas, mas aqui a gente está também usando esse exercício para verificar a classificação das duas retas. Então, revisando. O exemplo pedia assim, qualquer dúvida vocês me escrevam, tá? Deixa eu salvar vocês aqui que eu tô vendo que tem alguns nomes a mais. O exercício pedia assim, determine se houver o ponto de intersecção das duas retas. O que eu poderia ter feito? Ido direto para cá. Eu vou montar um sistema formado pelas equações das suas retas e vou resolver o sistema linear. Resolver o sistema linear significa você encontrar um ponto x, y, z que satisfaz todas as equações ao mesmo tempo. A gente achou um ponto. Só que quando eu estou verificando se existe intersecção, eu não sei se o meu sistema tem solução ou não. Então, para isso, eu vou, depois que eu encontrar um trio de valores, x, y, z, eu vou fazer um último passo, que é um passo de verificação. Essa verificação, o que é? A gente vai pegar os valores que a gente encontrou e a gente vai substituir nas duas equações da reta e ver se isso está certo ou não, ver se satisfaz de fato as duas equações ou não. Tá? Então, toda vez tem que fazer esse passo. Resolve o sistema linear, acha uma solução e verifica se essa solução resolve de fato o teu sistema. Para a gente finalizar, então, acho que tem só esse mais um, isso mesmo. A gente vai ver o último conceito, que é o conceito de reta ortogonal a outras duas retas. Isso vai ser usado por vocês em física, tá? É um conceito associado aí à regra da mão direita, para quem já conhece, ou para então, para a gente fazer decomposição de forças. E aí, novamente, a gente vai usar um conceito que a gente já viu anteriormente. Então, imagine a seguinte situação. Você tem duas retas sempre no R3 agora. Então, eu tenho duas retas, como, por exemplo, duas retas assim. Duas retas coplanares. Como elas são coplanares, eu vou escrever elas de um jeito mais fácil, digamos assim. Duas retas assim, oblíquas, que formam um ângulo aí qualquer entre elas. Cada uma dessas retas tem um vetor diretor, um vetor que dá a direção dessa reta. E eu quero uma reta que seja perpendicular a essas duas, ortogonal a essas duas ao mesmo tempo. Então, como que seria uma reta que é ortogonal a essas duas ao mesmo tempo? Seria uma reta com essa característica, cujo vetor diretor dessa reta é ortogonal às duas retas que eu tenho. Mas essa não é a única reta ortogonal a essas duas retas verdes. Qualquer reta que seja paralela ao eixo Z, nesse caso específico, vai ter um vetor diretor que é perpendicular, que é ortogonal, aos vetores verdinhos que estão desenhados ali. Então, lembra que eu falei sobre que ortogonalidade não depende das retas se intersectarem ou não, certo? É isso que eu estou dizendo. Uma reta que é ortogonal a outras duas, ela tem várias retas que satisfazem essa condição. A mesma coisa se eu tiver duas retas que são reversas. Eu tinha desenhado aqui antes para tentar uma configuração
mais fácil de visualizar. Para retas reversas, às vezes não é muito simples a gente visualizar. Imagina uma reta aqui, com o seu vetor diretor, e uma reta aqui em cima, também com o vetor diretor dela, e eu quero uma reta que seja ortogonal a essas duas. Então, novamente, eu vou ter uma reta, não precisaria ser essa, poderia ser, deixa eu ver, uma reta assim. Peraí. Assim. O que importa é que o vetor diretor dessa reta vermelha é perpendicular, é ortogonal ao vetor diretor da reta que está em cima, mas ele também é ortogonal a essa reta que está embaixo. Tá? E eu estou vendo em perspectiva, por isso que eu desenhei um pouquinho mais torto, mas o que importa é que o ângulo entre esses vetores seja de 90 graus também. Certo? Então, essa é a condição para que a gente tenha uma reta a gente diz que essa reta é simultaneamente ortogonal à reta R1 e R2. E aí teve gente que respondeu isso no trabalho, num outro contexto, mas tudo bem, fez sentido também, dependendo, que é o seguinte, se você tem dois vetores, V1 e V2, como que eu posso achar, que é o caso aqui, eu tenho dois vetores verdes, quaisquer, sejam retas oblíquas ou retas reversas, como aqui à direita. Se eu quero um terceiro vetor que é perpendicular, que é ortogonal a essas duas retas, esse vetor ele é dado pelo produto vetorial entre V1 e V2. Tá? Isso é chamado de regra da mão direita, digamos assim. Quando você tem dois vetores, o terceiro vetor, o resultado do produto vetorial, é um vetor que é perpendicular a esses dois. Então, nessas condições dadas, a gente vai ter, por exemplo, se você tiver V1 e V2, o vetor chamado de V3, que é o resultado do produto vetorial de V1 e V2, ele é ortogonal a V1 e V2 simultaneamente. Se eu tenho um vetor dado um ponto, vamos chamar assim, de A3, com coordenadas x3, y3 e z3, podemos definir, então, a reta R3. Então, eu tenho um ponto e um vetor, portanto, eu posso definir a reta R3, que é ortogonal a R1 e R2 também ao mesmo tempo.